E hoje, meio-dia em Brasília, é um programa especial. A gente, feriados e semanas aí menorzinhas, a gente costuma fazer só o debate, trazendo os temas mais importantes do dia para vocês. Então, hoje teremos um debate super especial para falar sobre esse programa que foi lançado, foi anunciado pelo governo, um programa para baratear os carros populares e trazer possíveis vantagens que vão aí de 2 a 8 mil. Mas a gente quer saber, esse programa de fato traz vantagens para o brasileiro, para aquela pessoa que precisa comprar o seu veículo aí, ele vai conseguir realmente algum diferencial, algum benefício nisso? Então, para comentar esse assunto aqui no Meio Dia em Brasília, nós trouxemos dois especialistas, dois economistas para conversar com a gente nesse momento. Temos aqui no estúdio já o Ciro de Avelar, que já está aqui com a gente, e também o professor José Luiz Oreiro, que também está com a gente aqui no Meio Dia em Brasília. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigada pela gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília. E eu começo com o professor José Luiz Oreiro. A gente estava conversando sobre esse programa mais cedo, professor, e de fato, ele é um programa que foi bem estruturado, ele foi bem construído para atender a população? Qual a sua visão? Bom, primeiro que trata-se de um programa ridiculamente pequeno, quer dizer, o que foi anunciado, 1,5 bilhões de reais, e aquilo que vai ser usado nos descontos para carro popular, de apenas 500 milhões de reais, não dá nem para início de conversa. Tá? Então, assim, a capacidade que isso vai ter de movimentar a economia, né, de aumentar a produção de automóveis populares, vai ser muito pequena. Agora, um segundo ponto que eu acho importante, quer dizer, o automóvel é um bem de consumo durável que é, em geral, no Brasil, comprado com crédito. Tá? Ele não é comprado à vista, são poucas as pessoas que compram o carro à vista. Lógico, quem puder comprar o carro à vista, né, vai ter um desconto de entre 2 a 8, até 10 mil reais, estava vendo na imprensa, o que é um desconto razoável, né? Mas a maior parte das pessoas não compra o carro à vista, ela compra o carro financiado. E aí, com essa taxa de juros que prevalece hoje no Brasil, né, que a Selic está em 13,75, mas a taxa de juros do financiamento, né, para compra de carro novo vai ser de 2% a 3% ao mês, pelo menos. Tá? Então, assim, eu não vejo muita vantagem para uma pessoa pegar um desconto que pode ser de 10 mil reais, mas que esse desconto vai ser muito mais do que compensado no pagamento de juros do financiamento para aquisição do carro popular. Professor Ciro de Avelar, mais cedo a gente conversou também sobre isso, e uma das pontuações que você me fez foi que esse programa devia ser melhor, mais bem trabalhado junto ao BNDES e até junto a outros órgãos, né? Como é que o senhor avalia que esse programa devia trazer para a sociedade uma estruturação melhor para que o consumidor pudesse, de fato, ser beneficiado com esse programa? Bom, o importante é trazer uma perspectiva de mudança estrutural para que o consumidor possa participar e pensar de maneira estrutural numa perspectiva de redução dos juros e de redução também de toda a cadeia de produção. A gente vê que o governo tem buscado fazer esses anúncios tributários de maneira solta, em vez de trazer um arcabouço, né? Como a gente viu o arcabouço fiscal, agora tem que se pensar também no arcabouço tributário. Hoje está se tendo uma reunião na Câmara também, está se discutindo algumas alíquotas especiais para saúde, educação, está se discutindo sobre a Zona Franca de Manaus, mas tudo isso tinha que ter sido pensado estruturalmente, até mesmo com a própria participação do BNDES. O BNDES ficou muito tempo aí escondido, digamos assim, inibido, e a gente não pode esquecer que o BNDES tem uma função muito importante de desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Então, seria muito importante a participação do BNDES e até mesmo a participação dos principais geradores de crédito, que como as financeiras de carros, por exemplo, porque com essa taxa de juros a 13,75, e eu costumo dizer que na crise o dinheiro não some, né? O dinheiro muda de mãos, e agora com a Selic a 13,75, esse dinheiro está com os bancos. Como a gente sempre vê nesses programas de incentivo, muitas vezes que depende do intermediário, de uma instituição financeira ou do próprio banco,
pode ser que esse desconto, esse bônus, essa redução não chegue até o consumidor final, até por uma avaliação de crédito, uma avaliação de risco. A gente tem hoje aí pouco mais de 70% da população brasileira endividada. Então, o programa vem de uma maneira muito solta, tinha que ser mais estrutural, com a participação das principais instituições financeiras que fazem empréstimos e financiamentos de veículos, e também com a participação do BNDES. A gente não pode esquecer que a indústria automobilística sempre foi muito dependente, né, do Estado. O Estado sempre foi muito paternalista com as indústrias automobilísticas. Então, já vem até um subsídio histórico e um endividamento histórico com as montadoras. Então, também não é de se desacreditar que, em algum momento, as montadoras possam não repassar isso para o consumidor final, né? O carro popular ele vai ter uma tecnologia menor também, afinal de contas, esse é o conceito do carro popular. Então, o que parece é que o governo está só jogando para a plateia e não querendo, de fato, que haja uma redução estrutural, principalmente no custo de produção e no custo de juros, até chegar ao consumidor final. Obrigada, professor Ciro. Professor José Luiz Oreiro, mais um dado interessante para a gente trazer aqui. O desconto que foi trazido pelo próprio governo, anunciado pelo governo, não é um desconto muito significativo, né? O senhor até apontou que ele pode ser corroído pelas taxas de juros, considerando que o brasileiro compra mais o carro financiado. Os descontos giram em torno de 2 a 8 mil reais em carros até 120 mil, de acordo com o que foi anunciado pelo governo. Mas ontem, uma coisa que me chamou, essa semana, uma coisa que me chamou bastante atenção foi que o governo anunciou e falou primeiro dos carros populares, depois o próprio ministro da Fazenda falou que o programa era destinado a ônibus e também caminhões. O senhor acha que foi talvez uma tentativa do próprio governo de tentar amenizar o impacto desse programa? Bom, o que me parece, claro, é que o governo não sabe, o governo está perdido e não sabe muito bem o que quer com esse programa. Qual é o objetivo do programa? O objetivo do programa é dar um alívio temporário para a indústria automobilística, que está com os pátios cheios de carros produzidos, mas não vendidos, reduzir a emissão de CO2, e com isso fazer uma transição para uma economia verde, ou é melhorar o transporte público? Isso não está claro. Quer dizer, esse tipo de medida tinha que ser realmente pensada, como disse o colega, no contexto de um arcabouço de política industrial, né? Quer dizer, se o objetivo é estimular a produção de automóveis, né, reduzir o grau de ociosidade da indústria automobilística, 500 milhões de reais em redução de tributos para a produção de automóveis é ridiculamente pequeno, ainda mais para um prazo de 4 meses. Tá? E, por outro lado, se o que você quer é fazer um programa que tenha um impacto significativo na redução da emissão de CO2, não é por intermédio de investimento em ônibus e caminhão, ou de investimento tributário em ônibus e caminhão. O que o governo deveria fazer é um grande projeto, um grande programa de construção de ferrovias, né? Tanto para transporte de passageiros como para transporte de carga, porque isso sim reduz de maneira significativa a emissão de CO2. Né? E ajuda a chamada neoindustrialização, né, da economia brasileira que o governo quer, porque se você tiver um grande plano, né, de construção de uma malha ferroviária para transporte de passageiros e para transporte de produtos manufaturados entre o centro produtor e os centros consumidores, você vai desenvolver uma indústria que vai produzir material para atender a essa demanda. Então, assim, realmente me pareceu algo profundamente amador por parte do governo, o que reflete, do meu ponto de vista, também a falta de quadros técnicos qualificados no Ministério da Fazenda. Professor, só destacando aqui, essa medida foi anunciada no Dia do Meio Ambiente, o que também gerou uma repercussão negativa, e logo em seguida o próprio ministro da Fazenda tentou amenizar falando sobre ônibus e caminhões, numa tentativa de tornar esse anúncio um pouco menos bruto para quem estava ouvindo do outro lado. Mas aí você vê que é um improviso. É coisa de improviso, não, isso não foi pensado. Quer dizer, não, eu repito, não há esse governo, na área econômica, ele não tem
como a gente teve com o Kubitschek, um plano de metas, uma coisa mais estruturante, né? Ou seja, não tem planejamento. Tá? E sem planejamento, a gente não vai a lugar nenhum. O governo está cheio de boas intenções, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, como diz o adágio popular, de boas intenções o inferno está cheio. Agora, professor Ciro de Avelar, mais uma consequência desse anúncio que foi feito essa semana, que eu imagino que o governo não se preparou para isso, foi que logo que essa medida, que esse projeto foi anunciado, muita gente que já estava prevendo comprar os seus veículos, na verdade, decidiram esperar um pouco mais até a implementação do projeto. Na verdade, teve um efeito inicial rebote, na sua visão? Eu acredito que sim. Acredito que as pessoas agora estão com mais informações, né? Então, isso acaba trazendo ali uma perspectiva de que a pessoa, até de novo, pelo nível de endividamento que as pessoas têm hoje, pelos juros que é cobrado hoje, e a pressão inflacionária que ainda persiste, né? A gente viu a volta agora, por exemplo, da oneração do diesel. Então, de certa forma, o governo dá com uma mão e tira com duas, né? Porque, mais uma vez, isso percebe-se aqui em Brasília mesmo. A gasolina, semana passada, estava 5,20, agora está 5,70. Então, a gente acaba que percebe que não vai ser uma medida, de fato, estrutural. E, apesar da inflação estar sendo sinalizada em uma redução já abaixo de 6%, a gente ainda tem o segundo semestre com datas bem específicas. E se houver ainda essas indicações de reforma tributária pontual, em vez de ser estrutural, isso vai acabar trazendo de novo uma pressão inflacionária, principalmente no risco fiscal, né? A gente lembra, por exemplo, do próprio anúncio, como foi da tributação dos produtos chineses, foi feito também de maneira atabalhoada. Então, o governo parece que não tem um plano de voo. E, muitas vezes, o próprio consumidor, como empresário também, acaba esperando, porque a expectativa de confiança fica cada vez mais reduzida com esse governo, que acaba parecendo que não tem um plano de voo, não tem uma carta de navegação para mostrar onde quer chegar. Perfeito, professor. Eu devolvo a palavra para o professor José Luiz Oreiro com mais uma pergunta. O salário mínimo hoje não dá para, com o que recebe um trabalhador que ganha o salário mínimo, não dá para comprar um carro popular, já considerando que os carros aí giram na faixa de 60 mil, um carro popular de fato. Esse projeto, o senhor avalia que foi direcionado para a população pobre ou média, de classe média, ou de fato foi uma coisa voltada mais, talvez, para as próprias montadoras? Não, tem um apelo para a classe, vamos dizer assim, a tal classe C, né, que o Marcel Neri criou esse conceito lá em 2012 e 2013, né, que é um segmento da população que votou mais pesadamente no Bolsonaro. Tá? Então, eu acho que assim, há um apelo político, claro, para essa população. Agora, é interessante chamar a atenção que, se o governo quer se preocupar com a mobilidade dos mais pobres, você tem que investir em transporte público. Aqui em Brasília, tá, provavelmente é uma das poucas capitais do Brasil que nós não temos transporte ferroviário. Mesmo o BRT que tem aqui em Brasília, ele só vai até Santa Maria, ele não cruza a divisa, né, do Distrito Federal com o estado de Goiás. Então, as cidades que ficam ali na divisa, né, que são Valparaíso de Goiás e Luisiânia, onde muita gente que mora ali vem trabalhar em Brasília, inclusive a minha esposa, tá, que é professora do Instituto Federal de Goiás do campus de Luisiânia, ela, por exemplo, tem que ir de Uber. Tá? Quer dizer, mas se tivesse um trem, ou mesmo o BRT, comunicando, né, o Distrito Federal com o entorno, né, de Goiás, seria muito melhor para os mais pobres. Então, o governo precisa estruturar um programa de mobilidade urbana baseado em linhas férreas, transporte ferroviário, porque isso, primeiro, é melhor do ponto de vista ambiental, ou seja, reduz muito a emissão de CO2. Os trens hoje em dia são elétricos, então, e a nossa matriz energética é limpa, tá? E além disso, vai aumentar muito o bem-estar da população, porque sabe o que é ficar 2 horas
num ônibus lotado, indo e voltando todos os dias, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, isso é muito ruim. Então, esse investimento tem que ser feito. E só arrematar com uma observação. Quando você compara a eficácia dos diferentes tipos de gastos do governo sobre o PIB, o que nós economistas chamamos de multiplicador, né? O multiplicador do investimento público é muito maior do que o multiplicador do gasto tributário. Então, se você tem 1,5 bilhões de reais para gastar, é melhor você gastar em investimento público, ou seja, construindo uma estrada, tapando buraco, etc., do que você usar como subsídio, né, ou como abatimento de imposto. Tá? O efeito disso sobre geração de renda, de emprego, é muito maior no caso do investimento público, né, do que no caso do gasto tributário. Obrigada, professor. Professor Ciro de Avelar, mais um tópico aqui para a gente encerrar nosso debate, que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Ainda essa semana, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também externou a sua insatisfação com o anúncio do programa, também avaliou o anúncio precipitado por parte do governo e falou principalmente da reforma tributária. O senhor logo mais cedo falou também sobre isso, da importância de discutir, de trazer a reforma tributária também para esse debate. Como é que a reforma tributária poderia, de fato, auxiliar melhor esse programa do que o próprio programa que foi anunciado sem qualquer planejamento prévio? Nós economistas costumamos dizer que o custo de oportunidade, né? Hoje, o nível de tributação, o nível de impostos, tanto para o setor industrial, como para o comercial, né? Serviços, até para nós, pessoas físicas também, ele é um custo de oportunidade muito alto. E que eu quero dizer com isso? Se fosse pensado um arcabouço tributário que desonerasse essa carga tributária tão forte, né, para o peso dos empresários e dos cidadãos, o cidadão usaria esse recurso para consumir, para girar, né, a atividade econômica. Então, a importância de uma reforma tributária é que ela viria a desonerar, principalmente, um setor industrial, um setor comercial, e desonerar a pessoa física, para que a gente pudesse consumir mais, para que o dinheiro pudesse girar mais na economia. Agora, por outro lado, fica muito claro que o governo parece que não tinha uma agenda, né? A gente sempre falou isso. O próprio presidente Lula disse que só ia falar sobre a agenda econômica dele depois que ganhasse a eleição, e a gente aí ficou muito claro, a gente vê que ganhou-se a eleição, mas não tem um planejamento, não tem uma carta de navegação, e por isso já está se desagradando, principalmente a confiança do consumidor e a confiança dos empresários. Cada vez mais também não se acredita que deve haver uma reforma tributária estrutural que desonere também os próprios estados, né? A gente já viu aí os estados questionando a retirada do ICMS dos combustíveis, com o Supremo dando parecer favorável para os estados. Então, em vez de se pensar no arcabouço tributário, cada vez vai se cortando mais a coxa de retalhos e pregando outros retalhos, e ficando cada vez mais difícil de se pensar numa reforma tributária que desafogue a população brasileira e desafogue principalmente a atividade produtiva, que fica cada vez mais estrangulada e sem possibilidade de investimento, e com a margem cada vez mais estrangulada também. Então, novamente, falta um plano de voo, parece que o governo está com muita pressa, querendo fazer tudo aí muito rápido, mas sem ter um planejamento. E isso certamente lá na frente vai ter um efeito inercial de volta, onde a gente vai ver novamente o aumento do gasto fiscal, uma redução da arrecadação, e isso vai provocar novamente uma pressão inflacionária, fazendo até mesmo com que o próprio Banco Central, analisando ali o seu balanço de riscos, diante de uma simetria de riscos, persista com a taxa de juros aí próximo a 2 dígitos. A gente não pode esquecer que, temporariamente, com certeza não foi por acaso, o governo deixou de falar na mudança das metas de inflação, né? Porque isso estava trazendo insatisfação e desconfiança. Então, a gente não pode esquecer que parece que estão querendo cada vez mais jogar para a plateia e não pensar
num Brasil estrutural, em mudanças estruturais no médio e no longo prazo. Professor José Luiz Oreiro, quem vai pagar essa conta? Olha, a conta é pequena, assim, realmente 1,5 bilhões é, assim, variável de ajuste no orçamento da União. Tá? O que realmente me chama a atenção, né, é que é um problema importante, ou seja, nós estamos lidando com duas coisas. Quer dizer, primeiro, com a estagnação da produção industrial há anos, a produção industrial ainda não recuperou o nível pré-pandemia, tá? Principalmente a produção de automóveis. Né? E estamos falando de outro problema importante, que é a redução da emissão de CO2. E o que o governo anunciou é absolutamente frustrante. 1,5 bilhões de reais em isenção, né, de impostos para que as montadoras façam descontos nos carros populares por um período de, no máximo, 4 meses, não vai ter efeito nem sobre, perceptível, nem sobre o objetivo de reativar a indústria montadora, nem sobre a redução de CO2. Então, assim, realmente não tem muito... Assim, a boa notícia é que a conta, você não precisa se preocupar, que ela é muito pequena, tá? Mas realmente está se desperdiçando uma oportunidade, tá? De fazer a tal da neoindustrialização. Tá? Eu sei que o problema dos juros não é problema do governo, porque agora isso aí é questão do Banco Central, né, que, do meu juízo, está praticando uma política monetária equivocada, né, que não é feita em nenhum lugar do mundo, que nós temos uma taxa real de juros de acima de 9%, a inflação acumulada pelo IPCA, né, no mês passado, ela ficou mais deflacionária ainda, ficou mais negativa do que tinha sido no mês anterior, mostrando claramente que não existem pressões inflacionárias na economia brasileira que justifiquem essa taxa de juros. Né? Agora, o que o governo está fazendo em termos de política industrial, que é disso que se trata, né? Quer dizer, é simplesmente pífio. Né? Então, eu mesmo fiz uma proposta muito mais abrangente, que eu até publiquei no meu blog, mas que eu tinha conversado com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entre o primeiro e o segundo turno, né, em que eu fiz uma proposta de renovação da frota de automóveis no Brasil, né, em que o governo compraria os carros usados, com mais de 10 ou 15 anos de uso, ele compraria pelo preço da tabela FIPE, com a condição de que esse dinheiro fosse usado na compra de carros híbridos ou elétricos, ou seja, aí sim você tem uma política industrial voltada para a transição de para uma economia de baixo carbono, e o BNDES entraria como financiador, né, da diferença entre o valor que o consumidor recebeu pelo seu carro usado e o valor do carro novo, que seria não um carro popular, mas pode até ser popular, mas tem que ser híbrido ou elétrico. Né? E os carros que o governo adquirisse por intermédio desse programa seriam, então, destinados à sucata, ou seja, o governo transformaria sucata e venderia para as empresas privadas fazerem a reciclagem do material. Isso é uma política, né, que tem por objetivo estimular a produção de automóveis, mas, ao mesmo tempo, encaminhar de maneira concreta para uma economia de baixo carbono. Mas o governo está desperdiçando oportunidades pensando assim, ó, pequenininho. Tá? Isso é muito, muito ruim. O Brasil tem que voltar a pensar grande. Se nós não voltarmos a pensar grande, nós vamos ficar perpetuamente na mediocridade. Excelente. Deixa eu só jogar a lenha na fogueira aqui, só para a gente encerrar. O tema já está esgotado aqui, os professores já trouxeram aí diversos pontos sobre essa questão do programa de carros populares, mas deixa eu falar com o Ciro de Avelar. Você avalia que a política de taxa de juros do Banco Central está equivocada? Eu acredito que esse equívoco começou lá atrás, quando reduziu-se a taxa de juros muito forte para 2%, 2,5%, e o Brasil nunca suportaria essa taxa de juros durante tanto tempo. E aí o Banco Central foi forçado
a subir a taxa de juros a esses patamares atuais de 3,75. Mas acredito que já existe sim uma persistência desnecessária nessa taxa de juros nesse patamar. O que a gente está vendo aí está inibindo a retomada da atividade econômica, está inibindo até o consumo, né? A retomada do consumo. Os próprios agentes econômicos já estão ficando insatisfeitos com não o presidente do Banco Central, é importante deixar isso claro, mas com o próprio Banco Central, com a diretoria do Banco Central, uma vez que os próprios modelos do Banco Central, né, os modelos econômicos e estatísticos do Banco Central, já demonstram aí, em 12 meses, uma inflação, um IPCA abaixo de 6%. É claro que existe um risco, né, se o Banco Central abrir mão dessa política contracionista hoje de forma muito rápida, corre o risco, por outro lado, do governo aproveitar e soltar a porteira e aumentar esses gastos fiscais. E aí desbalanceia de novo a simetria de riscos do Banco Central. Mas certamente nada justifica mais o Banco Central com um patamar de 3,75. Também não acredito que vai ter redução direta nessa próxima reunião agora do dia 20 e 21, mas se espera-se pelo menos uma sinalização de redução da taxa Selic agora nessa próxima reunião. Maravilha. Eu só puxei aqui um pouco dessa questão da taxa de juros do Banco Central, só para acender um pouquinho os anos, muito embora o tema é outro. Aqui a gente está falando de programa de carros populares e os dois especialistas trouxeram aí a visão sobre o tema e principalmente os pontos sensíveis, já que o programa foi apresentado de forma meio que impulsiva, meio que atabalhoada, diversos pontos polêmicos, né? O professor pode falar, fica à vontade. Não, improvisada. Assim, a percepção que eu tenho é que é um completo improviso, entendeu? Aí vai tendo crítica aqui, crítica ali, ele vai remendar, então faz aqui, então vamos fazer desse jeito, para acomodar a crítica de fulano, Beltrano, etc. Aí fica essa colcha de retalhos que vira um monstro de Frankenstein. Verdade. Professor, muitíssimo obrigada. Estivemos aqui com o professor José Luiz Orelho e também o professor Ciro de Avelar, ambos economistas, explicando para a gente esse programa que foi anunciado pelo governo essa semana, programa de carros populares aí para a população com descontos que vão de 2 a 8 mil. Obrigada pela gentileza, eu aguardo vocês em outra oportunidade. Nada. Boa tarde a você, ao meu colega Ciro de Avelar e a todos todos e todas que estiveram nos assistindo nesse momento. Eu que agradeço também. Um abraço a todos. Um abraço, professor. Até logo. Um abraço.